Salve, salve time de empreendedores, mais um conteúdo aqui no nosso canal. Hoje nós vamos falar aqui no nosso Papo de Empreender sobre como contratar a pessoa certa, o que fazer para contratar a pessoa certa. Esse assunto tão difícil muitas vezes, quando a gente decide contratar, obviamente, se torna tão complicado, tá ok? Nós vamos dar algumas dicas, nós vamos falar sobre esse assunto, os problemas que você enfrenta, para ver se a gente consegue te ajudar aqui. Lembra que no final a gente sempre coloca para você aqui um plano de ação para você já começar a fazer tudo aquilo que a gente falar aqui o quanto antes, tá ok? Então fica com a gente até o final, esse é o nosso Papo de Empreender de hoje, eu tenho certeza que você vai gostar. Já dá um like aí, já compartilha esse conteúdo para aquelas pessoas que estão precisando saber desse assunto. Vamos então ao nosso cenário de hoje. Esse é um assunto que com certeza você já deve ter ouvido falar. Se não é como empreendedor, como empresário, é participando desse processo internamente junto às pessoas que estão ali, junto com você, que estão liderando a empresa, tá certo? É de fato um assunto muito complicado, porque a gente não cria esse hábito, a gente não cria muitas vezes esse processo. E aí, obviamente, que é um processo difícil, né? Então a gente precisa começar a entender, a gente precisa começar a fatiar todo esse problema em partes para começar a resolver esse problema. O problema principal é de não ter um processo claro e eficiente e que você pratique isso com muita constância e que vá melhorando os pontos mais necessários, mais importantes. Sempre é um aprimoramento. Então, o que falta muitas vezes é de fato esse processo, é de fato a execução desse processo e aí isso se torna bem difícil. Quando se tem processo, muitas vezes, né, esse processo ele só olha o lado técnico das pessoas. E a gente sabe que o jogo não é só o lado técnico. O lado técnico é importante em muitos cargos, em muitos setores, porém não é só esse lado. Não adianta nada você contratar alguém muito bom tecnicamente, mas ele tem comportamentos que não se encaixam dentro do setor, dentro da área, dentro da empresa. Então nós temos que também olhar o lado comportamental. É o lado comportamental que vai valer na verdade, que vai valer no seu dia a dia, que vai te trazer resultados, ok? Então esse é um ponto extremamente importante. E olha só, se você faz esse processo de qualquer jeito, sem técnica, sem ferramenta, sem o processo bem definido, você não tem mágica, você não vai conseguir ter resultados melhores. Aí os resultados vão ser de qualquer jeito. E aí você sempre vai trazer pessoas que não vão se encaixar com a empresa, não vão se encaixar com o departamento, não vão se encaixar com as atividades, tá ok? E aí você pode perguntar, tá, e aí Marcelo, já que é um processo importante, o que fazer? Como que eu faço isso de uma forma melhor? Vou te dar algumas dicas aqui para você poder ter um processo melhor de contratar pessoas e encontrar a pessoa certa, tá bom? Contratar não é apenas um processo de seleção, de você encaixar os requisitos técnicos. Você sai à caça de requisitos técnicos, na verdade. Você não olha para a pessoa. Então não é só essa atividade que precisa ser feita. Você precisa ir além disso. Você precisa buscar informações comportamentais das pessoas. Tá, okay? E olhar para dentro da empresa e verificar se é isso mesmo que você deseja, se está se encaixando dentro da cultura da empresa. Olhando aí os comportamentos e a personalidade da pessoa, as atitudes que a pessoa tem. Faz sentido essa pessoa naquele departamento? Faz sentido essa pessoa naquele conjunto de atividades que ela vai fazer? Faz sentido ela estar junto com as pessoas que já estão lá dentro? E aí, de fato, está alinhado com a cultura da empresa. Eu já trabalhei com algumas pessoas, muitas pessoas que não se encaixavam com a cultura da empresa. Tinha comportamentos que não faziam sentido, mas desagregavam do que contribuiu para o crescimento da empresa. E olha que essas pessoas tinham um conhecimento técnico assim absurdamente grande, só que elas não conseguiam fazer interação, elas não conseguiam trabalhar em equipe, elas sempre eram donas da verdade, e aí isso dificultava. As pessoas chegavam no ambiente e geravam um transtorno gigante, as pessoas ficavam pesadas, cansadas, exaustas, e aí quando a pessoa saía, parecia que tinha passado um furacão no departamento. Olha só quanto isso contribui negativamente para as nossas empresas. Então é muito importante ter esse encaixe. Caso contrário, né, nós teremos muitos problemas. E olha que isso acontece com muita frequência. Por isso que nós criamos aqui dentro da nossa empresa esse braço para ajudar os empreendedores e os empresários
a terem pessoas melhores dentro dos seus departamentos. Fazer entrevista é uma excelente ferramenta, só que ela precisa ser estruturada, ela precisa ser bem definida, ela precisa estar bem clara ali, ela precisa fluir bem com perguntas claras, com perguntas objetivas, porque fazer entrevista tem objetivos, precisa ter objetivos claros também. Você precisa entender que você está ali para investigar o candidato, para encontrar as habilidades necessárias que vão fazer sentido você contratar aquela pessoa, comportamentos, personalidade daquela pessoa. Então precisa na entrevista ter um roteiro para isso, precisa ter um passo a passo para você poder chegar. E olha que ali dentro dessas perguntas, dentro desse roteiro, vão vir outras informações que você pode ramificar para você poder encontrar a personalidade e os comportamentos dessa pessoa. Então a entrevista é algo muito sério, é algo muito importante. Muitas vezes não cabe apenas uma entrevista, você tem que fazer outras entrevistas para você chegar até o ponto final daquela pessoa fazer sentido dentro da nossa empresa ou não. Outra questão importante é você verificar as referências desse candidato, verificar se tudo que ele está falando ali, ou quase tudo, ou pontos importantes, se batem nos ambientes que ele trabalhou anteriormente. Então encontre esses valores também conversando com pessoas que passaram junto com essa pessoa, ou também possíveis deslizes, que é importante você saber para poder antes de contratar essa pessoa. Tá? Não tenha pressa para fazer esse processo. Primeiro tenha o processo, elabore o processo. Deixe esse processo bem sólido dentro do seu departamento ou dentro da sua empresa. E não delegue essa função somente para o RH. Você que vai trabalhar com essa pessoa, ou vocês, né, que irão trabalhar com essa pessoa. Então participe desde o começo até o final do processo. Isso é muito importante. Então não tenha pressa, vá fazendo com calma, com tranquilidade, vai vendo onde tem brechas, onde vocês podem melhorar, porque a pressa é inimiga da boa contratação. Então crie esse processo antes de mais nada, entenda qual é o passo a passo, entenda quais são as atividades, e aí obviamente que isso não nasce perfeito, e aí você vai aprimorando, você vai melhorando tudo isso. A gente já pratica isso aqui há muito tempo, então a gente já tem um roteiro bem aprimorado, a gente sabe onde estão os erros, a gente sabe onde pega comportamento, onde pega atitude. Então se você precisar, busque sim ajuda, isso acelera o processo. Isso te dá mais assertividade e você aprende esse processo e depois você melhora cada vez mais. Ponto crucial para esse processo todo é não ter o processo. A maioria das empresas e das pessoas acreditam que tem esse processo e muitas vezes está na cabeça. Isso vai te dar uma dor de cabeça lá na frente gigante. Achar que você sabe e não fazer revisões e não melhorar o processo. Achar que não precisa melhorar. Achar que não precisa criar novas oportunidades, novas perguntas, novos roteiros. Então encontre isso dentro desse processo e vá melhorando cada vez mais. Vamos lá, aqui é plano e ação, tá bom? O que você tem que fazer? Primeiro definir o processo. A gente tem aqui por princípio sempre já meio que roteirizando para você o nosso passo a passo. Então chega aqui, na verdade, a gente só faz um resumo do que a gente falou anteriormente. Então você tem que definir o seu processo e aplicar esse processo. O que vai acontecer? Você vai identificar pontos de oportunidades e aí melhorar constantemente, tá bom? Dificuldades, peça ajuda, a gente está aqui para poder te ajudar, a gente está aqui para poder te orientar. Mande a sua mensagem, mande o seu contato que a gente vai falar com você com certeza, tá bom? Espero que você tenha gostado desse tema, se você tem alguma dúvida, manda pra gente aqui as perguntas, que isso vai enriquecer mais o nosso canal. E compartilhe esse conteúdo com aquele colega, com aquela pessoa que você acredita que ela vai ter muito resultado aqui com esse conteúdo. Tem mais conteúdo para você sempre aos finais dos nossos vídeos, das nossas lives. Se inscreva no canal, né? Mas aqui tem um grupo de WhatsApp para você ter mais conteúdo apropriado, aprofundado para você. Basta você clicar e entrar lá no nosso grupo que toda semana a gente está colocando conteúdo novo. Tem 3 aulas grátis aqui para você poder começar a lançar o seu negócio, para você começar a empreender, para você entender a lógica do empreendedorismo. Então acessa lá, são 3 aulas bem legais. Temos um e-book de tempo mais inteligente para melhorar a organização do seu tempo, para você ter mais resultado, mais produtividade, tudo coisas gratuitas para você, esses 3 aqui. E a gente tem uma metodologia, que é o método auxílio de empreender, que aí a gente vai te colocar numa rota, vai te colocar aqui onde você estiver dentro do seu estágio para poder acelerar os seus resultados.
Se você está pensando em começar, a gente tem uma trilha para isso. Se você já é empreendedor, a gente também vai te colocar num processo aqui para acelerar os seus resultados, tá ok? Basta você mandar uma mensagem para a gente que eu quero te conhecer, eu quero poder te ajudar cada vez mais, tá ok? Muito obrigado, fique com Deus, um grande abraço e até a próxima!